Gaúchos e gaúchas, eu concluí meu mandato como prefeito de Canoas com 77,8% de aprovação, prefeito mais bem avaliado entre as maiores cidades. Pesquisa feita pelo jornal Correio do Povo, Instituto Métodos. Isso foi resultado do prefeitura na rua. Durante 300 sábados eu fui ouvir a população. Não chegar lá, dar um discurso e ir embora. 3 horas de crítica, ouvindo e ajustando e corrigindo. Durante o meu segundo mandato, em 100 quintas-feiras, na madrugada, às 6 horas da manhã, eu fui ouvir a população nas estações do Transurb. Eu acredito nessa forma de governar e, se Deus permitir e for a vontade dos gaúchos e eu for eleito, eu vou implantar o governo nas cidades, interiorizando e regionalizando. Acredito que o Estado precisa de convergência. E essa convergência significa um pacto com a inteligência. E a inteligência do Estado é o servidor público. Diferente do que está acontecendo na Prefeitura de Porto Alegre, no Marquesan, que é aliado de Eduardo Leite, e o governo Sartori, que coloca o servidor público como um problema, eu acredito que o servidor público é a solução. E eu proponho esse pacto. Eu vou acabar com esse parcelamento, vou pagar integral e vou trazer no menor prazo possível para a data que está na Constituição, que é o último dia útil do mês vigente. Veja, alguns... Tem candidato dizendo que vai fazer no primeiro mês. Na minha opinião, isso não é viável. E tem gente que está dizendo que vai levar 1 ano. O meu esforço, toda a minha energia será, nos primeiros 6 meses, de corrigir esse problema, porque a prioridade para mim vai ser o servidor público. Eu quero te pedir, sim, um voto de confiança. Eu quero estar no segundo turno. Eu quero apresentar as minhas propostas. Eu quero ser governador para fazer diferente. Eu percorri todas as 497 cidades. Eu sou o único candidato que fez isso, porque eu fui buscar o sonho dos gaúchos. E o sonho dos gaúchos é que o Rio Grande volte a ser grande. E por isso, meu amigo, eu peço o teu voto, vote 12, porque eu acredito que o Rio Grande tem solução. Veja, o Rio Grande do Sul não está no rumo certo. Nós tivemos, no ano passado, 3.022 homicídios, latrocínios. Foram 4.372 estupros. Houve um crescimento de 165% do roubo de cargas. E foram 180 assaltos a banco no ano passado. Portanto, este tema tem que ser responsabilidade do governador, não do vice, não do secretário. O governador tem que assumir um grande pacto, Rio Grande Mais Seguro. Eu proponho a criação de um Conselho de Estado, com a presença da Brigada Militar, da Polícia Civil, do IGP e da SUSEP, juntamente com quem vai responder pela segurança, trazendo o Ministério Público e o Poder Judiciário, junto com os prefeitos e prefeitas das 20 maiores cidades. Este pacto significa algumas ações. Primeiro, armar, equipar e ampliar o efetivo das forças de segurança. Segundo, temos que usar tecnologia, câmeras, cerca eletrônica, inteligência, informação para combater o crime, especialmente as facções. Terceiro, temos que ter uma integração policial, a integração das forças, trazendo a Guarda Municipal, principalmente utilizando também a polícia de proximidade, a polícia comunitária. Quarto, nós temos que ter um trabalho de prevenção, educação socioemocional, escola de tempo integral, cultura e esporte, exatamente para que possamos disputar o jovem. E quinto, nós temos que ter um novo sistema prisional, com trabalho e estudo, novos presídios, mas também um presídio de segurança máxima, com regime disciplinar diferenciado, exatamente para que possamos conter os chefes de facções. É preciso enfrentar, de um lado, o tráfico de armas e droga, segundo, combater o roubo e o furto de veículos e, terceiro, prioridade, o combate e a busca da redução dos homicídios. É possível se enfrentar desde que haja autoridade e que se construa soluções efetivas para trazer segurança para a comunidade. Obrigado, candidato. Veja, sobre os ombros do próximo governador vai recair a maior crise da saúde do Rio Grande do Sul. Hoje, 714 mil gaúchos estão aguardando uma consulta especializada, um exame e uma cirurgia. E quando a consulta, o exame e a cirurgia chegam, muitas vezes a saúde já foi. Nós temos hoje 80 hospitais de pequeno porte que estão praticamente fechando as portas, foram asfixiados pelo atual governo. Este governo perdeu 250 milhões, que deveriam, mantidos os valores lá de 2014, ser repassados da União para o Estado. E esses recursos não chegaram. Faltou, portanto, ação, iniciativa. Como é que nós vamos enfrentar isso? Em primeiro lugar, é preciso regionalizar o Estado, efetivamente, para que não haja nem falta de serviço e nem também um sombreamento, dois serviços ao mesmo tempo na região. Nós temos que ter uma regionalização, entendo que é necessário policlínicas regionais,
para, especialmente, a média complexidade, que muitas vezes, faltando a média complexidade, ela se transforma em alta, a pessoa agrava a sua saúde. Nós temos que ter ali consultas, exames. Também, junto com essas policlínicas, vamos construir prédios novos, vamos usar estruturas já existentes. Junto com essas policlínicas, trabalhar também a telemedicina. Também estou propondo a volta do incentivo de cofinanciamento à assistência hospitalar, ou seja, investir de forma progressiva para recuperar a estrutura dos hospitais, das santas casas, que hoje estão vivendo uma crise profunda, com produtividade e resolutividade. Também defendo um programa de atenção, principalmente à terceira idade. Como prefeito, eu criei a UPA Idoso, uma unidade de pronto atendimento para o idoso, ou seja, um serviço especializado. Também é necessário um apoio às prefeituras na atenção básica e um programa de hábitos saudáveis. Tudo isso são políticas possíveis que também passam pelo aumento da arrecadação para que possamos oferecer uma saúde de qualidade para a população, para a família e para a comunidade, para todos os gaúchos. Veja, a educação do Rio Grande do Sul é hoje a 15ª no Brasil, entre os 27 estados. Nós já fomos o primeiro lugar, graças aos investimentos que ocorreram há 60 anos, quando o Leonel de Moura Brizola ganhou o governo do estado. Ele fez o que eu chamo a primeira revolução educacional, construindo 6.302 escolas, as chamadas brizoletas, pelo Rio Grande. E o nosso estado passou a ser a unidade da federação com a maior taxa de escolarização do país. É preciso agora uma segunda revolução educacional. Isso significa uma pedagogia inovadora, criativa, é preciso tecnologia na sala de aula. O professor hoje basicamente tem o giz, né, o quadro, ou um pincel atômico e um quadro branco. Preciso de tecnologia. É preciso também, né, o investimento na formação e na valorização do professor. É preciso também o investimento na infraestrutura escolar, melhoria das escolas. E é também necessário, né, construirmos e viabilizarmos a escola de tempo integral, que hoje é mais urgente, mais importante do que foi na época do Brizola e do Colares. Eu acredito firmemente nestas mudanças e, para isso, nós precisamos de dinheiro novo. Como é que nós vamos fazer isso? Passa, fundamentalmente, pela ideia de um fundo para a educação. Vamos fazer com que as empresas públicas elas deem lucro. A empresa pública tem que dar lucro. Vamos pegar o caso do Banrisul. O ano passado deu 1 bilhão de lucro. No ano anterior, 600 milhões. O ano passado, o Sicredi deu 2 bilhões e 300 milhões. Então, o Banrisul pode ampliar, sim, pode crescer ainda mais, pode dar mais lucro. Isso vale para as demais empresas públicas. E todo este lucro nós vamos aplicar num fundo para a educação, portanto, dinheiro novo, para que possamos investir, possamos garantir uma educação de qualidade para os nossos filhos e para os filhos dos nossos netos. Só assim nós vamos alcançar o desenvolvimento que todos nós desejamos para o Rio Grande. Hoje nós temos 500 mil desempregados. 500 mil de gaúchos estão hoje sem emprego. Eu, ao viajar, ao percorrer as 497 cidades, eu pude ser testemunha de empresas, lojas, indústrias, fechando as portas e indo para Santa Catarina. Porque lá eles têm um processo rápido de licenciamento, em máximo 90 dias, e lá os impostos, especialmente o CMS, é menor do que o Rio Grande do Sul. Enquanto aqui a alíquota geral é 18, lá é 17. Enquanto a alíquota de combustível aqui é 30, lá é 25. A diferença da gasolina entre Porto Alegre e Florianópolis é 37 centavos a mais no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, do que lá. Imagino que isso repercute para o cidadão. Qual o caminho, então, para trazer novas empresas? É exatamente buscar o mesmo caminho de Santa Catarina, Paraná e de outros estados, que fizeram, né, menos burocracia e menos impostos. Eu também fiz isso como prefeito. Reduzi os prazos de abertura de empresa de 4 meses para 48 horas, com o escritório do empreendedor. E eu proponho isso, o licenciamento rápido, de 60 dias. Preencher os requisitos, a licença é automática no 60º dia. De outro lado, temos que diminuir imposto. O imposto está muito alto. E quando o imposto está alto, as empresas vão embora, e com ela vão os empregos. Veja, hoje o senhor paga R$200 de telefone, R$200 de luz e R$400 de gasolina. Se reduzirmos a alíquota de 30 para 25, o senhor vai economizar por mês R$56. Isso vai dar uma economia de quase R$700 ao ano. Esse dinheiro vai ficar no seu bolso e o senhor vai poder comprar. E comprando vai ativar o comércio, e ativando o comércio vai ativar a indústria, e isso vai aumentar a arrecadação e a roda da economia anda.
Eu entendo que é este o caminho, fazer o Rio Grande do Sul crescer com menos burocracia e menos impostos para gerar mais emprego e, com mais emprego, mais desenvolvimento para a nossa população. Desde julho de 2017, o governo não paga essa dívida. Há uma liminar do ministro Marco Aurélio que permite essa possibilidade enquanto está havendo a negociação. Esta proposta, este plano que o atual governo quer assinar, ela é nocivo para o Estado, porque ele dá um oxigênio em 3 anos, os próximos 3 vai estirando o oxigênio, e daqui a 6 anos a nossa economia e o Estado está quebrado. Portanto, repete aquele mesmo modelo do Brito, que lá em 1996, no 20 de setembro, anunciou que a dívida estava resolvida e não está. A dívida cresceu de 26 bilhões para 58 bilhões a dívida na União. A dívida total chegou a 70 bilhões agora em junho. Então, essa é a realidade. O que nós temos que fazer? Temos que renegociar, sim, com altivez, com determinação. Temos que buscar a coesão das forças políticas. Né? Temos que buscar uma customização dessa dívida. Ela começa envolvendo 11%, 10% de comprometimento, chega ao final em 4%. Temos que ter uma customização dela. Temos que revisar os indexadores, que isso elevou, né, de uma forma absurda essa dívida. Isso significa repactuar, também buscar a questão da Lei Candir, dos 50 bilhões que nos deve. Enfim, o Rio Grande do Sul ajudou, eu sou favorável à Lei Candir, ela ajudou a exportar não impostos, mas soja, mas é preciso que o nosso Estado seja recuperado. E eu proponho que esse recurso venha, né, para a infraestrutura, que é uma necessidade. Portanto, renegociar, sim, a mesma questão previdenciária. Portanto, nós temos que ter força, altivez. Isso o atual governo não faz. Nós não podemos, né, fazer uma aposta. O governador não pode ser uma aposta, uma aventura, como mergulhou Porto Alegre hoje, nesta aventura com a eleição de um prefeito que não estava preparado para o cargo. Mas também não pode ser o síndico de uma massa falida, como, infelizmente, é o atual governo. Eu proponho altivez, força, negociação, para que o Rio Grande busque um novo caminho para renegociar a dívida. Veja, a agricultura e a pecuária são fundamentais para o Rio Grande do Sul. Só para a gente ter uma ideia, 60% das máquinas agrícolas, né, que são vendidas no Brasil são produzidas aqui. O meu vice, Cláudio Bira, é presidente licenciado do Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas, que é um setor pujante. Portanto, a agricultura e a pecuária elas têm uma proeminência, têm um fator decisivo na nossa economia. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas travas, muitas dificuldades. Uma delas é o licenciamento ambiental. Eu proponho exatamente um licenciamento ambiental rápido que possa atender os nossos agricultores. Eu estive em Arroio Grande, por exemplo, 2 anos para aprovar a liberação de um canal de irrigação. Eu estive em Uruguaiana, 2 anos para aprovar a colocação de um pivô. Então, nós precisamos ter um processo rápido. De outro lado, o agricultor ele gasta 20%, né, daquilo que ele produz na logística, para deslocar o seu produto. Uma saca de soja que sai lá da região celeiro para chegar até o porto de Rio Grande custa mais esse deslocamento do que esta saca do porto de Rio Grande ao porto de Xangai do outro lado do mundo. Portanto, nós temos que enfrentar. Enquanto custa 20% aqui, nos Estados Unidos é 8%, que é o nosso concorrente, o produtor de soja. Portanto, nós temos 12% que temos que buscar com produtividade. Então, temos que enfrentar o problema de logística. Eu proponho uma lei de incentivo, tá, à infraestrutura, que é um mecanismo de usar o imposto, o ICMS, para fazer obras de infraestrutura, desde que sejam 20% mais baratas e sejam mais rápidas. Não tenho dúvida que o setor privado, que vai executar as obras, com a supervisão do Estado, fará mais rápido, na metade do tempo e na metade do preço. Portanto, novas ideias, né? Concessões, novos sistemas para que a gente possa duplicar as nossas estradas, melhorar as nossas rodovias, hidrovias e, principalmente, aeroportos e portos, para que a gente possa incentivar cada vez mais o agronegócio.